Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família de vocês? Espero que todos estejam bem dentro do possível nesse ano que está tão diferente para todo mundo, não é mesmo? Eu sou a professora Daiane e vou trabalhar língua portuguesa com vocês. Nós vamos começar agora um novo livro, o último livro do ano, volume 4 do nosso livro. Então, vocês já tiveram aí 3 livros ao longo do ano e com certeza aprenderam muito. E não vai ser diferente agora. Vamos aprender bastante. Lembre-se que sempre que precisar, pause o vídeo, faça a leitura novamente e bons estudos para todos nós. E para começar esse novo livro que eu falei para vocês, que nós vamos começar agora, o tema da nossa aula será verbete. Verbete de dicionário e verbete de enciclopédia. Professora, não sei o que é isso. Não tem problema, assista ao vídeo que você vai vendo aos pouquinhos, pode pausar, ver de novo quantas vezes for necessário. E agora vai aparecer uma imagem aqui na tela que eu quero que vocês observem bem todos os itens dessa imagem. Agora você já observou a imagem que nós tínhamos e eu coloquei aqui na tela de novo para eu olhar junto com vocês. Então, primeiro, o que é esse ambiente? O que é esse cenário? Nós temos pessoas estudando sentadas nas mesas, com livros nas mesas, temos prateleiras, temos livros. Então, é uma biblioteca. Provavelmente uma biblioteca de escola, porque nós temos crianças, eles estão com uniforme, então é uma biblioteca de escola. Mas poderia ser uma biblioteca pública, algumas pessoas têm biblioteca em casa, que é menos comum, mas existe. Mas vamos analisar. Temos biblioteca, vocês conhecem, elas são divididas por corredores, as prateleiras têm temas específicos. E ali onde tem aquele menino em pé tirando um livro, nós temos uma informação importante. Veja, lá em cima diz enciclopédia. Eu falei para vocês que o tema da aula de hoje era verbetes de dicionário e verbetes de enciclopédia. O que é uma enciclopédia? Vocês sabem o que é? Vocês já ouviram falar? Se você puder, pause esse vídeo, pergunte a alguém da sua família ou então deixe para perguntar depois da aula. Se você perguntar, pode ser que eles consigam te explicar o que é uma enciclopédia, mas vocês já veem ali, nós já sabemos que é um livro. Mas que tipo de livro é esse? Nós precisamos então saber duas coisas para a nossa aula. O que é enciclopédia e o que é verbete, certo? Eu vou contar para vocês, caso vocês não possam perguntar para alguém na sua casa, o que era uma enciclopédia para mim quando eu era criança, como que eu utilizava. Quando eu era criança não tinha internet, tinha em alguns lugares, era muito incomum, então não era de acesso no Brasil a internet para qualquer pessoa, muito menos nas casas. Quando a professora passava, por exemplo, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre répteis. Nós íamos à biblioteca, pegávamos um livro, usava o livro didático, mas dentro das bibliotecas tinham enciclopédias. Eram livros, uma coleção de livros, vários livros, que tinham informações sobre vários temas, sobre vários assuntos. Eu precisava pesquisar, por exemplo, sobre répteis. Eu ia buscar na enciclopédia que eu pesquisava, era organizada por ordem alfabética. Então, lá no final dela, porque o R está lá no final, eu ia buscar e eu ia encontrar informações sobre répteis. As enciclopédias, elas são formadas por verbetes. O verbete são as palavras, as entradas que nós temos. Mas a professora está falando muito e não está ficando claro. Calma. Vamos ver a próxima tela que vai ficar mais claro. Nós temos aqui o que o dicionário Aurélio traz sobre o que é uma enciclopédia e o que é um verbete. Veja lá, enciclopédia, o conjunto dos conhecimentos humanos, obra que procura reuni-lo em ordem alfabética. Então, a enciclopédia reúne os conhecimentos em ordem alfabética. Muito bem. Vamos ver agora o que é um verbete. Verbete, primeiro significado, nota, apontamento. Segundo significado, palavra ou expressão de um dicionário ou enciclopédia
com o significado ou significados e outras informações. Entrada. Então, veja. Ali nós temos 2 quadradinhos, enciclopédia e verbete. Esses 2 quadradinhos, eles são um verbete. Como assim? Pense num dicionário. Se você tiver um dicionário na sua casa, pode pegar. No dicionário, nós temos lá várias palavras. Então, cada conceito, cada entrada que tem ali é um verbete. Se eu quero, por exemplo, saber o que é caneta, então eu vou ao dicionário, eu não sei o que é caneta e vou pesquisar o que é caneta. Ah, eu quero saber o que é boneca, então eu vou ao dicionário e pesquiso o que é boneca. Ele vai trazer o significado do que é boneca, mas ele vai trazer também outras informações, como estão ali, por exemplo, enciclopédia, substantivo feminino, verbete, substantivo masculino. Então, ele vai trazer o significado daquela palavra. A enciclopédia, ela não vai trazer só, por exemplo, que caneta é um objeto que é usado para escrever. Ela vai trazer mais informações. Então, ela vai trazer, de repente, quem foi que inventou a caneta, em qual país, como era a primeira caneta, vai trazer imagem. Então, a enciclopédia, ela não traz só informação do que é o objeto, para uma pessoa saber o que é um objeto. Ela vai trazer uma história, vai contextualizar, vai trazer várias informações, e não só o que significa. Ficou claro até aqui? Então, vamos entender como pode ser organizada uma enciclopédia. Veja lá, a enciclopédia ela pode ser organizada em ordem alfabética ou por temas. Tanto em ordem alfabética como por temas, ela vai ter a mesma informação. Como assim, professora? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nos 2 casos ela parte de verbetes. Ela vai trazer um verbete e a explicação sobre aquele verbete, certo? Quando eu falo que ela pode ser organizada em ordem alfabética ou em temas, vamos fazer de conta que isso aqui é uma prateleira, aquela prateleira com vários livros, vários volumes da enciclopédia. Então, aqui eu tenho uma enciclopédia organizada em ordem alfabética. Vamos fazer de conta que aqui nós temos, então, um volume que traz do A até o E, depois do F até o J, do K até o O, até chegar no Z aqui no final. Eu quero fazer a minha pesquisa sobre répteis. Então, em ordem alfabética, que eu tenho do P até o T, esse volume aqui da minha enciclopédia de faz de conta, aqui nós vamos ter o répteis, porque o R está entre o P e o T, certo? Então, eu vou fazer a minha pesquisa. Se eu quiser saber, por exemplo, sobre focas, então eu vou pegar aqui esse volume, que é o segundo. Agora, digamos que eu tenho uma enciclopédia que ela é organizada por temas. Então, aqui eu não escrevi temas, mas o que eu vou ter? Aqui, digamos que tem 5 volumes. Normalmente, quando é organizada por temas, tem um volume que é só um grande índice, então às vezes é o último. Então, eu quero saber agora sobre répteis. Eu vou entrar aqui, vou pegar, na verdade, esse volume, tirar da minha prateleira e vou olhar que répteis está no volume 2, na página 235. Então, vamos fazer de conta, volume 1, volume 2, 3 e 4. E o meu índice. Aqui no volume 2, vou olhar a página 235 e vou estudar sobre répteis. Ah, mas eu quero saber sobre orquídeas. Orquídeas vai estar dentro de plantas. Pode ser que eu tenha que procurar em plantas e depois eu vá dentro de plantas procurar orquídeas. Não sei. Então, eu vou olhar bem certinho o índice para entender. Mas eu preciso saber, inicialmente, se é organizada de forma alfabética ou organizada por temas, certo? Você leu os 3 textos. Você conseguiu entender qual que era o tema dos 3 textos? Estava fácil, né? O tema dos textos era as fases da Lua.
Só que cada um dos textos tinha características diferentes, porque cada um era um gênero de texto diferente. Então, trazia informações também que eram diferentes, mas o tema para os três era o mesmo, fases da Lua. Vamos responder agora algumas questões para entendermos, para ver se ficou claro qual era o tema, o que o texto queria dizer. A primeira questão, que está ali, dos textos que você leu, qual deles foi retirado de uma enciclopédia? Então, no final de cada texto, além do conteúdo que você leu, que você já sabe qual era o gênero, no final também tinha a fonte de cada um, o que deixava um pouco mais fácil. Esse texto era o texto 3. Veja ali, tem um pedacinho pequenininho só para vocês darem uma olhada. Ele tinha já um bloco de texto maior, era diferente do texto 2, que tinha um formato bem específico. Então, o texto 3 é o texto que foi retirado de uma enciclopédia. Fases e eclipses era o título dele. Se precisar, volte o vídeo. Questão 3. O verbete de enciclopédia foi retirado de uma enciclopédia impressa ou de uma enciclopédia online? Volta lá, dê uma olhada no texto. Olhou? Vamos ver a resposta. Era de uma enciclopédia online. E aí, como que é possível saber? Vocês já sabem que toda vez que nós lemos um texto, nós temos que olhar a fonte, a referência. Então, eu destaquei ali em vermelho que dizia assim, disponível em escolabritânica.com.br, acesso em 11 de dezembro. Então, se está disponível em um site, é porque é uma enciclopédia online. Vamos responder um pouquinho mais. Agora, nós temos que relacionar. Eu falei que o tema era o mesmo, mas que nós tínhamos diferentes gêneros. Então, nós vamos relacionar uma coluna com a outra coluna, da esquerda com a direita. Nós temos os títulos e os gêneros. Vamos ver o primeiro. O primeiro título que está ali é Por que a Lua tem 4 fases? É um poema, um verbete de enciclopédia ou pergunta e resposta? É uma pergunta e resposta. Veja que já tem um ponto de interrogação no final. As fases da Lua, o segundo título. Ele era um poema ou um verbete de enciclopédia? Era um poema sobre as fases da Lua. E o último, fases e eclipses, é o que sobrou, que é um verbete de enciclopédia. Um outro exemplo aqui. O que nós estamos vendo na tela? Nós estamos vendo o texto 1 e o texto 2. O texto 1 vocês já devem conhecer muito bem, que é um dicionário, vários verbetes. O que está em azul, mesmo que vocês não consigam ler, é um verbete. E o texto 2 é uma enciclopédia. Veja que é um texto maior, ela tem uma imagem, é um pouco diferente. O que estava escrito lá no texto 1 sobre o planeta Júpiter? Júpiter, o maior planeta do sistema solar, o quinto em ordem de afastamento do Sol, tendo 16 satélites. Com inicial maiúscula é que se escreve o nome do planeta. Então, isso está no dicionário Aurélio. E aí nós temos o segundo texto, que é uma enciclopédia retirada do Manual do Espaço do Astronauta, do Maurício de Souza. Então, eu coloquei aqui só o texto, mas vocês lembram que tem imagem. Não se preocupe, que depois vocês vão ler lá na atividade que eu deixei para vocês, esse texto da enciclopédia. Mas, professora, não entendi. Qual a diferença entre o verbete de enciclopédia e o verbete de dicionário? O verbete de dicionário geralmente apresenta as acepções, as informações de forma bem objetiva, O verbete enciclopédico, que está na enciclopédia, ele é mais denso, ele é maior, ele pode ter um título, ter imagens, curiosidades, informações maiores do que traz no dicionário. Ficou claro agora? Chegamos ao final da nossa primeira aula do livro do volume 4. Estamos quase no fim do ano, né? Esse ano que é tão diferente. Espero que você tenha aprendido, tenha aproveitado. Se ficou alguma dúvida, volta, assiste novamente, pausa o vídeo, leia os textos. Desejo uma boa semana de estudos para vocês e lembrando que nós temos uma atividade disponível para fazer e logo depois tem a correção.